Salve, salve rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Começando aqui mais um vídeo e vamos comentar aí um pouquinho desse Santos e Vasco, que infelizmente o resultado não veio, mas também não é essa preocupação toda. Na verdade é para se preocupar, mas não é terra arrasada, tem muito campeonato pela frente. Vamos pro vídeo. Então, rapaziada, é o seguinte, cara. Bom, péssimo resultado na real, né? Era um dos jogos que a gente não podia se dar o luxo de perder nessa sequência de tabela aí, mas infelizmente aconteceu. E do jeito que aconteceu também foi, porra, muito chato, muito triste, muito ruim. Né? Muito triste, acho que não é a palavra, acho que é muito ruim. De deixar maluco da cabeça. Porque, cara, assim, a minha opinião sobre o jogo, resumidamente, é que a gente fez um bom primeiro tempo até os 40. O Vasco vinha jogando bem, vinha dominando o Santos e assim, para mim um pênalti, porra, totalmente duvidoso assim, marcado pro Santos, eles fizeram o primeiro e assim, mesmo que nem todos os jogadores estivessem bem no jogo, porque para mim muitos deles não estavam bem individualmente, eu acho que o Vasco ainda assim conseguia fazer uma partida coletiva mais forte do que a do Santos. Para mim o time do Santos era um time muito fraco, que não queria estar com a bola, queria só correr em contra-ataque e tentar achar ali um gol. E assim, o Vasco estava conseguindo ter a bola, porque obviamente o Santos queria que o Vasco tivesse a bola, mas o Vasco estava conseguindo suprimir esses contra-ataques do Santos. Então o Santos estava ficando meio que sem ter muito o que fazer na partida. Quando o Santos recuperava a bola, eles se enrolavam, a gente recuperava e conseguia continuar ali jogando, tendo a nossa fluidez ofensiva. Só que assim, cara, rolou uma pane aos 40, uma pane que não dá pra entender. Verratti perdeu no primeiro pau pro Dodô, lateral esquerdo, que é algo que, porra, inadmissível, não pode, adoro o Verratti, mas é algo que não pode acontecer. Um centroavante de 1,87, 1,90, perder por um lateral esquerdo de cabeça, e o lateral nem veio correndo, se eu não me engano, no lance. Ele tá parado do lado do Verratti, ele só se posiciona melhor, ganha. E o Paulinho, que estava marcando o Rincon, ele para de acompanhar o Rincon, ele perde o Rincon no olhar, o Rincon vem pelas costas e faz o gol. E depois uma dormida absurda do Zé Gabriel, os dois laterais espetados, eles fazem um ataque com uma bela finalização do Marcos Leonardo, que é um baita centroavante, um baita jogador. E assim, cara, o Vasco fez o que não podia ter feito, cara, que é dar mole para jogadores-chave do Santos, como o Marcos Leonardo, como o Soteldo, são jogadores que têm qualidade, entendeu? Independente do time do Santos ser ruim, você tem jogadores com qualidade no meio desses jogadores com menos qualificação, entendeu? Então, assim, eu acho que o Vasco, não vou falar, não acho que faltou seriedade, acho que o Vasco entrou bem sério, mas eu acho que a gente poderia ter dado mais atenção a certos componentes do time do Santos que eu falo, né? Eu acho que chegou uma hora que acabou em algumas falhas bobas, a gente perdeu o jogo na mão, assim, o jogo tava, porra, na nossa mão, controlado, é, como é que eu posso dizer? Controlado que eu digo assim, a gente sabia o que íamos fazer, o que a gente estava buscando, e aí de uma hora para outra a gente entrou num buraco negro, num lapso total, que os caras abriram dois de vantagem, assim, sabe? E eu digo com relação assim, cara, a gente poderia ter dado ênfase a lances que acho que de certa maneira faltou um pouco dos nossos jogadores aquela atenção. Não é seriedade, é a atenção que eu quis dizer, né? Que eu queria dizer desde o começo, né? Acho que foi às vezes a falta de atenção fez com que a gente tomasse esses gols e assim, Zé Gabriel vinha de uma recuperação muito boa, vinha jogando muito bem, fez essa lambança. Mas até então tava tudo certo, né? Tudo certo assim, a gente poderia buscar esse resultado, o Vasco tava melhor. Só que no segundo tempo a gente voltou pior, cara. A gente voltou pior, o Paia não entrou bem. Paia não entrou bem, o Sebastião não entrou bem. E teve toda aquela palhaçada que o Soteldo fez, que aquilo ali pra mim é ridículo. Um jogador que tá numa situação igual ou até pior do que a nossa, subindo na bola, na lateral do campo, ganhando o jogo por 3-1, sendo que na próxima rodada ele já pode entrar na zona de novo.
Acho uma soberba feia, uma atitude soberba muito feia por parte da equipe do Santos. E assim, era algo que já vinha acontecendo. Teve o locutor que falou mais cedo aquela bobeira. Acho que assim, é o tipo de coisa que entre torcidas é completamente normal. Provocações entre torcidas é completamente normal, mas eu acho que você, de maneira oficial, falar esse tipo de coisa, eu acho que fica um pouco feio, sendo bem sincero, assim. Não é nem por parte do jogador, né? Por parte de um locutor, de uma pessoa que tá pelos bastidores, eu acho que fica um pouquinho feio, um pouco deselegante. Mas vida que segue, eu acho que o Santos entrou numa num personagem ali, entre aspas, muito soberbo. O Soteldo fez o que fez, teve uma expulsão para cada lado. Eu não vi, sinceramente, o Medel agredindo ninguém. O que eu vi foram empurrões do Medel, e ele empurrou praticamente todo mundo do Santos, ele peitou todo mundo. Mas eu não vi, de fato, nenhuma agressão por parte do Medel, certo? Eu também assim, não entendi, eu achei que ele não merecia um vermelho, achei que o Sebastião merecia um vermelho por ter quase agredido o Soteldo. Se fosse para agredia direito, cara, mas a gente perdeu o Medel, que era um cara que estava jogando bem. E assim, desmoronou tudo, virou pelada. Os jogadores do Vasco, aí sim, eu acho que eles perderam um pouco a vontade do jogo. No gol do Santos, no quarto gol, eles estão 4 contra 3, onde só volta Léo, Pelé, se eu não me engano tá o Piton e o Paulinho voltam para marcar, o resto tá tudo trotando. Então assim, acho que foi uma partida muito ruim, principalmente de peças individuais. Acho que o segundo tempo eles largaram de mão, mas o jogo acabou ali praticamente na expulsão, na confusão. Quem diga até que no final do primeiro tempo, de repente, o jogo até acabou por essa situação. Lembrou muito o time do Barbieri, esses gols em sequência assim no final dos tempos, no final do período. Mas assim, cara, eu queria destacar negativamente, cara. O Puma pra mim é um cara que não dá mais. Tá insustentável o Puma, sendo bem sincero, é um cara que já tentou melhorar, o Ramon Dias tentou dar uma sequência pra ele. Eu acho que é injusto falar que ele não teve uma sequência e ele não consegue melhorar, cara. Ele é um cara que tem muita dificuldade no jogo, 1 contra 1, na leitura do jogo, na leitura da partida. É um cara que dorme muito. Então, assim, o Puma pra mim é um cara que não dá pra defender. Cara, eu achei uma partida ruim do Zé Gabriel hoje, por mais que ele esteja numa crescente, na real, né? Nenhuma evolução de jogo. Eu acho que hoje não dá pra defender o Zé Gabriel. Cara, Praxedes também achei muito mal. O Paulinho, eu não achei que fez a melhor partida dele, mas é um cara que se doa muito pelo time, ele dá 110% sempre. Briga, corre, luta, o cara faz a porra toda, então é um cara que, por mais que esteja mal, ele ainda contribui muito, certo? Eu não gostei do Payet, não gostei do Sebastian. Assim, pra mim o Verratti, ele tem um erro crasso no gol, mas não foi mal. E, cara, o Léo Jardim, eu também... Eu não tenho muita confiança no Léo Jardim comumente, né? Mas hoje eu fiquei, levemente irritado com ele em alguns lances. Eu achei um pouquinho falta de esforço em alguns lances. Mas não vou cravar que ele foi mal, porque são lances complicados, não consigo te dar unanimidade, sabe? Não é aquele lance que todo mundo reclama, é algo mais pessoal que eu vi e falei, cara, não dava pra ele ter esticado essa perninha um pouquinho mais. Então eu não vou dar essa ênfase toda, por mais que eu achasse que dava pra ele ter se esforçado um pouco mais. Enfim, cara, já falei muito aqui, mas o que eu quero dizer, basicamente, o recado final desse vídeo e o recado pra levar pra gente é que, cara, vamos pro próximo jogo. O Vasco, em 4 partidas, o Vasco ganhou 3 e perdeu 1. A gente conquistou 10 de 15 pontos, 10 dos últimos 15 pontos disputados, sabe? Então, assim, é um recorte bom, um ótimo recorte, na real. Então a gente não pode se dar por vencido, a gente não pode achar que tudo desmoronou, porque não desmoronou, cara. A gente ainda tá fora da zona, a gente vai torcer pro Botafogo ganhar amanhã um jogo contra o Goiás. Porque ganhando a gente continua fora da zona. E, cara, vamos ganhar do São Paulo, vamos lotar São Januário. Tenho certeza que a gente vai lotar São Januário, fazer uma pressão nesse São Paulo que já tá de férias aí, tá?
E o São Paulo também tá com vários desfalques, Calleri, Rafinha, Beraldo, são desfalques importantes. Então assim, rapaziada, não tem nada perdido, vamos continuar, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Não dá pra endeusar um elenco desse, porque é um elenco bom, não é um elenco maravilhoso, não é um elenco de Libertadores. Tem gente que, querendo ou não, brinca, fala, mas no final acaba acreditando e se frustra demais. Então assim, é um elenco em evolução, que tá aprendendo a jogar junto, aprendendo a jogar essa bola. Estamos indo muito bem. Ainda é um recorte muito bom. O Ramon faz um trabalho bom. Pelo que eu vi, a entrevista do Ramon Dias hoje foi bem consciente. Ele costuma dessas entrevistas bem conscientes. E eu acho que ele vai comer o fígado dos jogadores já comeu o fígado dos jogadores nesse vestiário. E a gente vai vir com uma postura melhor no jogo contra o São Paulo, tá certo, rapaziada? Pra gente se recuperar dessa queda. Já tamo junto. É isso. Se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho e comenta aí o que você achou do jogo e vamos debater um pouquinho sobre isso aí. Valeu, rapaziada, tamo junto, saudações vascaínas.